Enquanto isso, na sede do clã Sedaka, Vander pede à líder que fale com o protagonista para que se lembre dele. Supostamente, ele deveria fabricar o meu equipamento agora, mas está se escondendo desde o seu casamento. Jishuka esclarece que o protagonista não está se escondendo e ouviu que iria em incursão contra o Guardião da Floresta. Tobias lembra do Guardião, menciona que quando conheceu Grid pela primeira vez, ele estava tentando se juntar à incursão contra o Guardião da Floresta. Por isso, se pergunta se estará buscando algo. Vander pensa que é muito mesquinho porque não contou nada ao clã, mas Jishuka defende Grid, comentando que ele gosta de fazer as coisas sozinho. Jishuka também tinha em mente falar com Grid sobre a fabricação de itens, pois mesmo que não o fizesse ele mesmo, ele perceberá a importância de um clã quando falhar na sua incursão, especialmente nesta época do ano, disse a líder do clã, voltando com o protagonista. Já se passaram 4 dias desde que Grid iniciou a incursão na Floresta Cinzenta. Os soldados estão exaustos e pensam que é uma tortura lutar por 4 dias seguidos sem descanso. Sabiam que havia monstros fortes, mas não esperavam que houvesse tantos. Pensam que não tiveram baixas porque Grid enviou os cavaleiros sempre que as coisas ficavam terríveis, mas não parecia querer parar isso logo. Mais do que um comandante, viam Grid como um demônio. Romeu informa ao protagonista que já avançaram muito longe e acredita que não poderão ir mais longe. O protagonista pergunta o motivo, e Romeu explica que há uma névoa venenosa gerada por uma planta num raio de 300 metros perto da entrada. Ainda está longe, mas alguns soldados já estão sofrendo seu efeito. Grid pensa que a névoa venenosa causa um dano fixo de 350 por segundo, por isso será difícil atravessá-la, já que a saúde dos soldados é de apenas 3.000 pontos. Grid supõe que está completamente sozinho agora, mas Jude dá um passo à frente e introduz-se na névoa. Grid pensa que ele não tem medo da névoa como os outros soldados. O treinamento em combate nesses dias tornou todos mais fortes, mas Jude lutou na linha de frente. Graças a isso e ao seu potencial, ele já alcançou o nível 110. Definitivamente, este NPC captou a atenção do protagonista. Ele pensa que se continuar crescendo assim, o tornará seu cavaleiro. Mas então desaba no meio da névoa, lembrando-se de que a inteligência do cavaleiro é apenas 11 pontos. Então, a planta venenosa e os goblins estão prontos para atacar Jude. Os cavaleiros não podiam se aproximar mais para salvá-lo por causa da névoa, mas Grid elimina todos os monstros usando a habilidade Onda da Esgrima de Pagma. Os cavaleiros ficaram boquiabertos diante da demonstração de poder do protagonista. O protagonista pergunta a Jude se está bem, e este se levanta rapidamente para responder que sim. O protagonista está surpreso com a sua saúde, mas ainda assim pede que tome uma poção de qualquer maneira, segurando majestosamente a The Slave. O protagonista comenta que é bom ser valente, mas pede que da próxima vez pense antes de fazer algo, já que não tem 10 vidas. O cavaleiro agradece o conselho a Grid. Os cavaleiros de Irene não podem acreditar que o protagonista derrotou todos esses monstros de uma só vez, e mais incrível ainda, trata-se de um nobre que está disposto a arriscar a sua vida para salvar um plebeu. Grid eleva a voz para anunciar que ainda restam muitos goblins, por isso agrupa os cavaleiros em 3 grupos, enquanto ele irá contra o guardião. Os 3 cavaleiros principais decidem seguir o protagonista. De volta à sede de Sedaka, Vander pergunta à líder a que se referia antes quando disse que Grid entenderia a importância de um clã, especialmente nesta época do ano. Jishuka responde que eles já estiveram em várias incursões contra o Guardião antes, e apesar de todo o clã ter participado, o Guardião era suficientemente forte para feri-los gravemente. Mas agora é a época do ano em que 2 luas cheias se sobrepõem, e o oricalco azul do qual é feito em grande parte o Guardião tem um poder infinito durante este tempo. Jishuka menciona que o Guardião desperto é mais forte que o Papa e até Grid pode morrer se não for muito cauteloso. Estamos no lugar onde deveria aparecer o Guardião da Floresta. O protagonista já conhece a sua aparência física, embora ela não esteja em lugar nenhum. Ele quer fabricar o seu item fracasso, mas o oricalco azul só pode ser obtido através da caça. Ele conseguiu trazer os soldados até aqui, então não pode desperdiçar esta oportunidade. Ele precisa de 15 unidades de oricalco azul para forjar o fracasso.
Mesmo tendo obtido 3 unidades ao vender a espada da autotranscendência, ele ainda precisa de mais 12. O protagonista chuta uma pedra, irritado, e compra informações sobre o guardião em um site, mas talvez tenha sido enganado. A pedra que ele chutou começa a se mover, e ele sorri ao confirmar que as informações estavam corretas. Enquanto algo começa a sair da terra, Romeu ordena que as tropas se preparem para a batalha. A criatura se mostra por completo, mas se parece muito com um humano. O protagonista pensa que media 5 metros, percebendo que o guardião não é como diziam no site, mas seu corpo é feito de oricalco azul. Sem aviso prévio, o guardião ataca o cavaleiro de Irene, e o protagonista mal consegue reagir à sua velocidade. Uma janela indica que o cavaleiro Dake morreu, e o protagonista não pode acreditar que o guardião tenha acabado com um cavaleiro de nível 185 com um único golpe. Então, nos é apresentado o guardião despertado do bosque, de nível desconhecido. O protagonista se pergunta quem diabos é esse sujeito, com um poder de combate incalculável. Enquanto isso, na ferraria de Khan, Vander fica chateado porque o protagonista ainda não voltou. O jogador pensou que o protagonista falharia rapidamente na missão, mas como ele ainda não voltou, pede a Khan que comece a fabricar seu equipamento quando o protagonista retornar. Ele ouve o ancião mencionar algo negativo sobre o protagonista em seu casamento, envergonhando o jogador, que acha que Khan é muito próximo do protagonista. Alguém agradece a Kim pelo chá e sai por enquanto. Vander nunca viu aquele cara antes, e parece que o ancião é muito amigável com ele. Então, o jogador assobia e um grande dragão vem voando. O cavaleiro se pergunta se esse dragão é sua mascote, e o encapuzado se prepara para se encontrar com alguém. Não se surpreenda quando o encontrar. Ele está muito mais desafiador agora, exclama o contente ferreiro. O mascarado sabe o quão rápido ele está crescendo e se despede depois de cumprimentar o ancião, depois de tanto tempo. Vander não sabe se há algum ranquear com um dragão como mascote, e amaldiçoa os novatos por crescerem mais rápido que ele. Ele quer que o protagonista fabrique seu equipamento de uma vez. Voltando ao protagonista, ele ordena que todos recuem, pois não consegue ver o poder do monstro significa que ele deve ser muito mais poderoso que o Papa. O protagonista pensa que será um desafio imponente, mas provavelmente também deixará cair mais oricalco azul. O guardião ataca novamente, e o protagonista se prepara para interceptá-lo com sua espada, acertando um golpe crítico no monstro, causando-lhe 5.700 pontos de dano. O protagonista causou um bom dano com um golpe normal, tirando 1% de sua vida. O protagonista encadeia golpes e raciocina que o guardião despertado deve ter perdido defesa e vida para aumentar seu poder de combate e velocidade. Ele zomba do monstro por seus padrões de ataque tão simples, mas no último segundo, o guardião esquiva a espada do protagonista para dar-lhe um chute direto. Você recebeu 13.090 pontos de dano. Você recebeu um golpe letal, grita, assustado por perder 1/3 de sua vida com um simples golpe. Então, o Anel de Dora é ativado, juntamente com a Sagrada Armadura da Luz, fazendo com que o protagonista recupere quase 20.000 pontos de vida. Ele ativa a habilidade Enlace da Esgrima de Pagma, mas o monstro salta no ar, desviando de seu ataque, e aterrissa com um poderoso chute sobre o protagonista, que consegue se proteger com sua espada. Janelas indicam que a durabilidade da Dainsleif foi reduzida em 37 pontos pelo golpe. O protagonista não pode acreditar que o monstro danificou sua espada de ferro negro, um mineral de alto nível. Sem dúvida, o oricalco azul é o segundo melhor mineral depois do adamantium. O protagonista ativa a Fúria do Ferreiro com o objetivo de transformar o monstro em materiais para suas espadas. Ele ataca com a habilidade Onda da Esgrima de Pagma, conseguindo atingir o monstro, causando-lhe 10.000 de dano e reduzindo a sua velocidade. Ele não espera nem um segundo para encadear a habilidade Assassinar, mas o guardião golpeia o chão, fazendo com que o ataque do protagonista falhe. É a oportunidade do guardião despertado para contra-atacar, e o protagonista ainda está chocado porque o monstro encontrou uma maneira de neutralizar seu ataque. O guardião golpeia o protagonista com um soco. Jude decide ajudar o cara que salvou sua vida, mas Romeu o impede, dizendo que ele só seria um estorvo. O guardião está muito irritado, e então descobrimos que ele só golpeou um disco de Pabranium.
Grid zomba do simples golem sem cérebro, parecendo ter ativado as botas de Braum para voar. Os cavaleiros estão surpresos com as magníficas habilidades do Visconde Grid, mas o guardião salta para alcançar o protagonista. Grid zomba porque o monstro não consegue alcançá-lo e calcula que pode saltar cerca de 4 metros. Ele acha o monstro espetacular, com um poder de combate que supera o Papa e um corpo muito forte, capaz de quebrar o ferro negro. Mas Grid se vê capaz de derrotá-lo se conseguir um pouco de tempo. Ele queria testar isso há muito tempo e começa a dançar no ar, ativando a habilidade Transcender da esgrima de Pagmadi, em seguida, atacando com enlace, disparando uma rajada de cortes poderosos à distância. O golem de oricalco parece sobrecarregado e recebe todos os ataques do protagonista. Os presentes não podem acreditar no poder inalcançável de Grid. Parece que o golpe foi crítico e causou quase 200.000 pontos de dano ao guardião. Ele está debilitado no chão, e uma janela informa a Grid que ele fundiu com sucesso uma habilidade, gerando a habilidade fundida Transcender Enlace, aumentando sua inteligência em 10 pontos. Transcender Enlace lançará um total de 20 golpes consecutivos que imobilizam o adversário por 0,1 segundo a cada golpe recebido. Esta habilidade não compartilha o tempo de recarga de Transcender ou Enlace, custa 1.600 de mana e tem um tempo de recarga de 900 segundos. Grid acha isso incrível e, com essa ação, consegue elevar a Esgrima de Pagma para o nível 2. O guardião, por sua vez, rasteja furioso pelo chão, e as janelas indicam que, ao elevar a Esgrima de Pagma para o nível 2, suas habilidades e passivas também melhoraram. Ele pensa que obter uma habilidade fundida é bom, mas elevar a Esgrima de Pagma para o próximo nível é ainda melhor, e suas estatísticas devem ser semelhantes às de um nível 240. Ele precisa terminar rapidamente a missão para voltar e forjar o fracasso. A vida do guardião foi reduzida em 1/3, e seus ataques não o alcançarão enquanto estiver no ar, então é uma tarefa simples. Grid decide tentar fundir a habilidade Transcender com outras habilidades e ativa novamente a habilidade Transcender, seguida pela habilidade Ponda. O guardião não pode fazer nada e recebe vários ataques consecutivos, além de ter sua velocidade reduzida pela habilidade Ponda. Grid não consegue fundir essas habilidades e pensa que deve haver combinações específicas, além de o monstro estar coberto pelos ataques com mineral em suas costas para reduzir o dano. Ele ainda não pode usar Assassinar devido ao tempo de recarga, então precisa atacá-lo mais. Ele ativa a Fúria do Ferreiro e ataca com mais golpes à distância de Transcender. Sua vida está diminuindo, mas o escudo em suas costas está mitigando o dano. Então, a duração de Transcender termina, e Grid também está alcançando o limite de sua resistência. Ele logo poderá usar Assassinar, então desativa o voo para economizar mana e aterra com um golpe direto sobre o monstro. Romeu comemora porque Grid está dominando o guardião do bosque e expõe que, a esse ritmo, ele será derrotado. Com tantos golpes, a saúde do monstro caiu para 25%, mas Grid se pergunta quando é que o monstro mudou completamente de cor. Este último prepara algo e libera uma grande quantidade de poder, fazendo Grid recuar. Ele acerta uma pedra e é instantaneamente atingido por algo. Ainda não teve tempo de reagir quando vê que o guardião está sobre ele, mais poderoso depois de mudar de cor. O guardião subjuga o protagonista, mas os discos de Pabranium vêm em seu socorro, abrindo uma abertura que Grid aproveita para recuar. O guardião lança uma poderosa onda de choque que consegue paralisar o Pabranium. Ele corre em direção ao protagonista, que consegue se proteger novamente com sua espada, mas a durabilidade da espada diminuiu muito mais do que da primeira vez, então o monstro também se tornou mais poderoso. Grid havia esquecido das propriedades do oricalco azul. É um mineral criado graças ao poder mágico do Guardião do Bosque e da Lua, ambos imbuídos no oricalco. É impossível conceder poder adicional ao mineral, pois sua concentração mágica é a mais alta entre todos os minerais, e ele se torna mais forte na escuridão. Grid acha que o guardião é muito problemático em sua fase despertada e ativa a habilidade de voo, mas é agarrado pela perna. O guardião golpeia o protagonista contra o chão, mas os discos voltam a funcionar. Mesmo assim, o guardião consegue imobilizar o Pabranium novamente com seu ataque. Grid não pode esperar a ajuda do Pabranium por enquanto.
O guardião golpeia Grid pelas costas, causando quase 20.000 pontos de dano. O protagonista não pode usar assassinar nem sua habilidade fundida novamente, então calcula que não tem chances de vencer. O monstro tem um poder e velocidade avassaladores. O protagonista nunca havia enfrentado nada parecido antes. Grid pensa que a incursão falhará e ele morrerá. Neste ritmo, uma janela informa que a estatística de compostura foi ativada. Grid não entende nada enquanto recebe golpes, a estatística de compostura está acalmando sua mente. Grid zomba de si mesmo por ter relaxado demais e agradece aos seus itens tão poderosos, mas quando as coisas não são fáceis, você depende apenas de sua habilidade, murmurou o protagonista recuperando seu espírito de combate. O guardião se propõe a acabar com isso de uma vez por todas. Grid recebe o golpe, mas também consegue impactar seu ataque contra o guardião. Este não esperava que Grid contra-atacasse, prepara seu joelho e atinge novamente o protagonista, mas também recebe dano. Ele não entende a situação e Grid sorri propondo ao guardião um combate de resistência. Vamos ver quem morre primeiro, murmurou entre risadas. O protagonista e o guardião se golpeiam mutuamente, mas Grid aproveita para tomar poções de alto nível. Entre um golpe e outro, ele causa bastante dano no guardião, mas também está recebendo muito dano. O Anel de Dora e a Armadura Sagrada recuperam seu resfriamento e adicionam 23.400 pontos de saúde ao protagonista. O Golem não pode acreditar, mas usa sua velocidade para esquivar de Grid e se posicionar às suas costas. Grid ordena que ele não se defenda agora e intercepta o guardião com um golpe direto em seu abdômen. Este último não pode acreditar, Grid carrega outro ataque e levanta o guardião do bosque no ar, preparando-se para terminar a luta. Ele ativa a esgrima de Pagma, no entanto, ele é mais rápido e atravessa o protagonista com seu ataque. Grid aperta os dentes e grita que o vencedor será o último a ficar de pé. O guardião não sabe como aguentou isso e vemos que Grid conseguiu aguentar com sua habilidade de um ferreiro, não morre tão facilmente. Depois disso, ele atravessa o guardião com sua habilidade assassinar, exclama que ele será o vencedor por ter aguentado tanto durante os últimos 27 anos. Os presentes estão totalmente impressionados com o espetáculo. Janelas informam a Grid que ele subiu muitos níveis, alcançou o nível 200 e suas estatísticas despertaram, melhorando suas características únicas. Uma janela informa ao protagonista que ele venceu o guardião despertado do bosque durante as 2 luas cheias e ele grita pelo feito. Uma janela informa que ele obteve como recompensas 14 peças de oricalco azul, 3 peças de oricalco púrpura e o escudo amadista. Então, Grid se amaldiçoa por pensar que poderia ter extraído todo o oricalco azul antes de matá-lo. Diante dos planos da arma, ele se amaldiçoa por precisar de mais uma peça de oricalco azul para forjar a espada. Embora por sorte ainda conserve as que o administrador do leilão lhe entregou. Então, ele observa que também recebeu um oricalco púrpura, um mineral que só pode ser obtido quando o guardião do bosque está adormecido, devido às 2 luas cheias. Possui um poder mágico único, é mais fraco que o oricalco azul, sendo um material adequado para acessórios. Grid pensa que deve ser algum material para acessórios, e como tem anéis suficientes, pensa em fazer um colar. No entanto, este escudo é o que mais preocupa Grid, escudo ametista de nível épico e, segundo sua descrição, parece estar relacionado aos Cavaleiros Vermelhos Piaro e Asmoel. Grid pensa que talvez não devesse ter rejeitado a missão de Piaro, decide que se alguma vez visitar o Império de Sahara, aceitará a missão de Piaro. Os cavaleiros perguntam a Grid se está tudo bem, ao que o protagonista responde afirmativamente, no entanto, ele se desculpa com Romeu por não ter conseguido proteger Deck. Os cavaleiros então percebem que Grid é realmente uma pessoa humilde. Nisso, um gigantesco dragão aterrissa diante de todos. O cavaleiro tira o capuz e se desculpa com todos pelo estrondo, é o Uroi, que saúda Grid como seu senhor. Depois de tanto tempo sem se ver, o protagonista está emocionado com o reencontro e nota que seu amigo cresceu muito, vendo seu poder de combate de 10.000 pontos. Calcula que deve estar acima do nível 200. Uroi explica que passaram muitas coisas nos 4 ou 5 meses em que não se viram e revela que não há nem 100 jogadores em todo o Satisf que tenham conseguido domesticar um Wyver. Então, Grid diz a Uroi que chegou no momento certo,
então ordena que ele vá caçar orcs de gelo e coletar 28 escamas de Silphys para ele. O Roy não pode acreditar como Grid está frio em seu reencontro, mas o protagonista ordena que ele retribua o favor que lhe fez e calcula que conseguirá as escamas em cerca de 10 dias. Grid pretende fazer um moletom com zíper de sigilo se juntar às que tem com as que o Roy trará e poderá fazer 2 deles e vender um. Ele propõe a seu companheiro levar seus cavaleiros, pois será um bom treinamento para eles. Ordena que não use sua mariposa voadora e leve os soldados a pé, o que o jogador aceita sem entender o motivo. Grid se despede voando e promete recompensar com um bom equipamento quando voltar. O Roy, por sua vez, não entende como o protagonista pode voar, pensa que ele é tão imprevisível como sempre e definitivamente criará um caminho brilhante, então aceita a ordem de Grid, já que lhe fez um juramento de lealdade. Depois disso, Grid parte voando para fabricar o fracasso. Em seguida, somos transportados para a Ferraria de Khan, onde Jishuka está surpresa porque Grid já conseguiu derrotar o Guardião Despertado do Bosque sozinho, além de ter subido do nível 180 para 200. Grid revela que foi complicado porque o Guardião estava desperto, mas no final o derrotou de qualquer maneira. Jishuka pensou que a classe lendária de sucessor de Pagma causaria um desequilíbrio no jogo, mas agora entende que deve ser um erro do sistema. Calcula que nem todo o clã Sedaka junto pode derrotar o Guardião Despertado, o que significaria que Grid é mais forte que todos os membros do clã juntos. As botas de Braum e o Pabranium desempenharam um papel fundamental em sua vitória, mas mesmo assim Jishuka deve reconsiderar a força de Grid. Ela se pergunta se é correto alguém tão poderoso trabalhar como um simples ferreiro. Então ela se dirige ao protagonista e entende que a Ferraria de Khan seja sua base, mas oferece a ele se estabelecer em Baia. Está disposta a seduzi-lo, se necessário, para obter seu poder de combate, mas Grid rejeita a oferta imediatamente e pede que ela vá embora, pois estará ocupado com a forja. A líder do clã se envergonha por sua tentativa fracassada e deixará que Grid trabalhe em paz. Mais tarde, vemos que fora da ferraria, as pessoas estão surpresas ao ver Jishuka nesse estado. Ela amaldiçoou um certo sujeito e os presentes entendem que alguém deve ter partido seu coração. No dia seguinte, começaram a circular rumores sobre um possível relacionamento amoroso de Jishuka, mas Grid estava focado em outro assunto. Só tenho uma chance de fabricar o fracasso com o oricalco azul que tenho, pensou o decidido protagonista, sabendo que o fracasso é a melhor arma do jogo e deve obtê-la em nível lendário para aumentar as chances de obter um item lendário. Deve fabricar um martelo de ferreiro adequado ao seu nível. Está disposto a fazer deste lugar conhecido como o local que viu nascer uma lenda. No local de aparição do Guardião do Bosque, alguém revisa as marcas do combate, pensando que é incrível. Esteve esperando por 4 meses, mas não encontra o Guardião Despertado em nenhum lugar, mas pelas marcas de combate, pensa que poderiam tê-lo derrotado antes de sua chegada. Ele pensa que deve ter sido algum clã poderoso e os maldiz por fazê-lo perder tempo. Então, nos é apresentado o sujeito como Agnus. 4 dias depois, vemos que Grid ficou acordado por 4 noites seguidas sem interrupções e mal consegue manter os olhos abertos, mas finalmente conseguiu forjar o martelo do lendário ferreiro de classificação lendária. Uma janela indica que melhora as habilidades relacionadas à produção e sua condição de uso é ser o sucessor de Pagma. Grid pensa que este é seu 4º item lendário e todas as suas estatísticas aumentam em 25 pontos por forjar um item lendário. Sua reputação também aumenta em 1000 pontos em todo o continente. Vendo as características do martelo, Grid pensa que é um martelo incrível, mas apenas conseguiu aumentar a possibilidade de forjar um item lendário em 1%. Já o martelo normal tem uma remota possibilidade de 0,01% de conseguir um item lendário, então vemos que é sim um grande aumento. O ancião cumprimenta Grid, que tem trabalhado incansavelmente, e o prota revela que precisava fabricar este martelo. O ancião pensa que é um martelo espetacular, fruto do trabalho de Grid, mas pergunta por que ele está com uma expressão tão ruim. O prota revela que está preocupado porque tem a oportunidade de fabricar a espada que deseja e não quer desperdiçá-la. Ele conta ao ancião que, embora agora tenha mais chances com seu novo martelo, elas ainda são muito baixas. Então, alguém entra perguntando ao ancião Khan sobre o equipamento que pediu. Khan explica que a ferraria estará fechada até amanhã,
e o sujeito responde que há muitas pessoas esperando do lado de fora. Mas o ancião ferreiro fecha a porta na cara dele. Grid pergunta por que ele não aceitou seus pedidos, e o velho ferreiro pede a Grid que se sente com ele por um momento. Ele pede a Grid que observe todos os martelos que forjou durante esses dias. Explica ao prota que alguns têm uma cor diferente, outros possuem bordas e acabamentos únicos, pois, apesar de todos terem sido forjados pelo mesmo habilidoso ferreiro, nenhum deles é igual. Então pergunta a Grid se todos são um fracasso para ele. Manifesta que a única coisa que nunca deve perder em ocasiões importantes, nas quais o processo e o resultado são importantes, é o amor pelos seus resultados. Pede que aprecie tudo o que passou por suas mãos com orgulho e então o suficiente para estar agradecido por um simples detalhe em um martelo. Pede a Grid que não se preocupe com os clientes, mas que nunca esqueça de esperar com entusiasmo o resultado de seu trabalho, pois tudo é uma grande experiência. Grid entende as palavras de seu sábio mentor e agradece pelas palavras de ânimo. Enquanto isso, no mundo real, o presidente recebe uma ligação de Yunari, que pede ao presidente que revise as notícias de última hora. O presidente pergunta se aconteceu algo, e a desenvolvedora explica que no mundo de Satisfy, todos os usuários receberam uma notificação impactante. Emergiu um sucessor das técnicas e determinação de Pagma, aquele que pode fabricar itens lendários é uma lenda por si só. Em seguida, expõe ao desenvolvedor principal que Xin Yonggu, o usuário de Grid, conseguiu fabricar com sucesso seu quinto item lendário e o anúncio oficial do ascenso do sucessor de Pagma foi feito para o mundo inteiro. Grid ativa a paciência do lendário ferreiro. Os desenvolvedores veem o momento em que o prota forjou a fracasso. Vendo o processo de Grid, os desenvolvedores questionam se deveriam permitir que o garoto da classe lendária também possua a melhor arma do jogo, pois isso quebraria o equilíbrio de Satisfy. Quando forjou a fracasso, Grid se concentrou tanto no processo que todas as suas passivas de ferraria foram ativadas. Yunari explica que o equilíbrio do jogo não será quebrado, e se for, o jogo se ajustará sozinho. Voltando ao processo de Grid, o último passo foi a ativação do alento do lendário ferreiro e a potencialização dos efeitos do item fabricado. Fabricação concluída. A fracasso de classificação lendária tem uma durabilidade de 90 pontos, um poder de ataque, uma defesa de 80 pontos e 550 de peso. A arma aumenta a agilidade em 50 pontos, tem a probabilidade de bloquear ataques do inimigo, de ativar 5 ataques consecutivos e de ativar a habilidade de cortar. Também criará a habilidade de dissecar, causando efeito de medo se o inimigo estiver 20 níveis abaixo do usuário, e o poder de ataque aumenta em 20% na escuridão, por ser feita de oricalco. É uma arma criada por um ferreiro que se tornou uma lenda, e a forma única da espada aumenta a eficácia de sua habilidade de corte. A pequena lâmina que se destaca da espada ajuda na defesa, é leve, então a velocidade de ataque não será afetada. As condições de uso são ser superior ao nível 300, ter mais de 5.000 pontos de força e ter domínio avançado da espada no nível 80 ou superior. Grid comemora por ter conseguido, e devido a já ter forjado vários itens lendários antes, pode sentir que este é diferente. Os itens lendários que fabricou até agora não eram reais para a espada de rank único que forjou, mas a fracasso é uma arma definitiva. Exclama que ter a melhor armadura existente e a arma mais forte do mundo tornam o melhor. Agora não tem mais medo da bruxa Yura. Nisso, a espada começa a brilhar, o nome do protagonista estava sendo gravado na espada como efeito da habilidade de criação. Então, uma janela informa que algo especial acontecerá cada vez que fabricar 5 itens lendários. O protagonista se pergunta o que será. Janelas informam que a inicial G do artesão será gravada em todos os itens que fabricar. Até agora, o potencial de Grid está florescendo e ele não será mais um ferreiro sem nome. Outra janela informa que a penalização na redução das estatísticas de um item quando as condições não são cumpridas é reduzida para 15%. Além disso, a penalização por usar as habilidades do item desaparecerá. Em contrapartida, a velocidade de compreensão de um item é duplicada. O protagonista comemora essas notícias, pois agora pode usar os itens quase em seu máximo potencial. No entanto, outra janela informa que,
Como resultado de sua iluminação, sua capacidade de crescimento diminuiu e as estatísticas obtidas por fabricar itens também diminuíram. Ele não obterá mais estatísticas adicionais por fabricar itens raros e épicos, e agora suas estatísticas apenas aumentarão em 4 pontos ao fabricar um item único e em 10 pontos ao fabricar um item lendário. Essa notícia não agrada a Grid, mas as janelas não deixam Grid descansar e informam que o artesanato do lendário ferreiro foi atualizada. Como o artesanato do lendário ferreiro subiu para o nível 3, agora ele pode fabricar imitações de objetos catalogados como míticos. Embora a possibilidade de obtê-los seja ainda mais baixa do que obter um item lendário, o prota fica satisfeito por poder fabricar imitações dos objetos fabricados pelos deuses. Uma janela notifica que ele tem 11.830 pontos de reputação em todo o continente. Quando atingir 30.000 pontos, poderá acessar uma loja de reputação. Esta é uma loja especial que todos os usuários podem usar para comprar produtos usando pontos de reputação. A localização da loja muda periodicamente. Grid comemora poder usar uma loja especial no futuro. Então, outra janela informa que os objetos que fabrica agora aumentarão suas estatísticas em 17%, mas ele receberá menos pontos de reputação, o que o incomoda novamente. Agora ele precisa fabricar muitos objetos míticos para poder conseguir a loja de reputação. Ele grita com o sistema e os desenvolvedores por cortarem tanto o crescimento de uma classe lendária. Então, uma janela informa que a classe de sucessor de Pagma foi revelada ao público, enquanto outra pergunta se ele quer anunciar que é o sucessor de Pagma se registrando no ranking. O protagonista rejeita imediatamente a ideia, não quer mostrar aos outros agora que ganha menos estatísticas. Uma janela informa a Grid que ele rejeitou se registrar no ranking. Então entra o ancião Khan, surpreendido pelo grande tamanho da espada que Grid forjou. Grid parece estar feliz e infeliz ao mesmo tempo com as mudanças em sua classe. Ele gosta de ter desbloqueado a forja de itens míticos e de como a fracasso ficou bonita, mas quer continuar ganhando muitas estatísticas por forjar itens lendários. Khan está preocupado com a saúde mental de Grid e decide falar com ele. Os desenvolvedores, por sua vez, pensam que os ajustes foram aplicados tarde demais, pois ele conseguiu muitas estatísticas forjando até agora. Yunari responde que eles não podem mudar o sistema, a menos que seja para adicionar novos episódios ou missões, e o ajuste já estava programado pelo sistema de Satisfy. O sujeito pensou que foi um erro do sistema, mas o aumento exagerado de estatísticas já fazia parte do design do sistema. A companheira responde que há limites para uma classe não combatente, mas o sistema de Satisfy não pôde prever Grid. Os itens que ele fabricava eram todos de baixa classificação, apesar de possuir uma classe lendária, então levou 3 meses a mais do que o esperado para fabricar 5 itens lendários. Ela pensa que isso fez com que o efeito que permitia a Grid suas estatísticas se prolongasse. O outro desenvolvedor não entende como o Grid transformou sua má sorte em fortuna. Definitivamente, Grid parecia ser um jogador especial. Apesar de sua incompetência, ele conseguiu superar as expectativas do sistema de Satisfy. A notícia do surgimento do sucessor de Pagma se espalhou pelo mundo. O primeiro usuário de classe lendária, o lendário ferreiro e mestre da esgrima. Muitas teorias sobre sua identidade e habilidade surgiram. Posteriormente, a fama. O primeiro ferreiro do ranking anunciou não ser o sucessor de Pagma, e Ketis disse que um simples ferreiro pode ser contratado facilmente. O sucessor de Pagma é o tema principal entre os rankers e clãs. Preocupados com o intenso ambiente gerado por esta notícia, o Grupo SA pensou em uma solução: desviar a atenção promovendo a missão da competição internacional. A história segue na ferraria de Khan. Jishuka adverte sobre um possível enfrentamento contra a igreja de Yatan, solicitando a Grid que fabrique itens para cada membro do clã. Durante este mês, o protagonista responde que não tem tempo suficiente, pois considerou participar na missão para a competição internacional, a qual se realizará em 2 meses. A líder do clã pergunta se realmente poderá aguentar a pressão quando seu papel como sucessor de Pagma for revelado. O protagonista se pergunta se realmente será algo problemático. Outros membros do clã comentam que a competição internacional será um grande evento com missões, incursões e recompensas especiais.
O protagonista escuta recompensas especiais e decide deixar de lado a fabricação de itens, mas uma silhueta se eleva às suas costas para pedir que se detenha um momento. Solicita a Grid que forje uma armadura para não morrer em futuras batalhas, e Grid decide aceitar. Enquanto o contente Vander entrega o método de produção ao ferreiro, a líder do clã chama Grid para explicar: "Quero que te enfoques na fabricação de itens para os membros do clã", disse Jishuka, tentando advertir a Grid dos movimentos da igreja Ayata. Como não há nada que preocupe Grid por agora, nem tampouco precisa subir mais níveis, decide que atuará como se fosse um mestre oculto para desfrutar de suas atividades. Por enquanto, decide aceitar ajudar ao clã, pensando que de todas formas ele já é o melhor. Na casa do protagonista, vemos que sua irmã saiu, está lendo um livro e pensa que a pergunta é muito complicada, mas precisa esforçar-se, pois já mesmo deve voltar às aulas. O objetivo de Shinserri era dedicar-se a seus estudos para cuidar de seus pais e de Grid. No entanto, Grid tem tido muito sucesso apenas jogando Satisfy. Agrada-lhe a ideia de que seu irmão volte a sorrir depois de tanto tempo preocupado com o dinheiro. Mas a ela preocupa que seja presunçoso. Grid nem sequer sai para passear ou ir a nenhum lugar, e ainda assim compra um carro que vale 8.000 milhões de wons. Além disso, estava acompanhado dessas belas senhoritas na televisão. A Serri preocupa que seu irmão se autodestrua por culpa dos vícios, então decide estudar para ser uma terapeuta licenciada, apenas de maneira preventiva. Ao fundo, um cara reconhece um carro muito luxuoso. A irmã de Grid pergunta o que faz uma limusina tão luxuosa em um lugar como este. Nisso, uma porta se abre e uma garota sai perguntando se este é o local. Seu guarda-costas confirma a localização, segundo a informação recebida. Serri recorda ter visto a garota na televisão. Trata-se da senhorita Yura, que confirma a localização da casa de Xionggu. Então, Serri chama rapidamente seu irmão para que saia o mais rápido possível. A história continua com mais fãs reunindo-se ao perceber a presença da superestrela Yura. Um vizinho não entende por que alguém tão famosa está falando com a filha dos donos da loja de verduras, e o outro alucina ao saber que o carro luxuoso é do protagonista. Talvez a fortuna de Xionggu tenha a ver com Yura. Mas, por outro lado, notam que a irmã de Grid não se intimida diante da famosa Yura. Serri pergunta por que veio ver seu irmão e se planeja usá-lo para assuntos suspeitos. Yura revela que conheceu Xionggu em Satisfy e se tornaram muito próximos, fingindo serem amantes por um tempo. Estas palavras deixam Serri em choque. Não pode acreditar que seu irmão tenha se envolvido amorosamente com uma garota do nível de Yura. A famosa jogadora pergunta pelo protagonista. Dentro do jogo, vemos que Grid forja algo, pensando que seu plano original era potenciar o fracasso e sua armadura, pois depois de lutar contra o guardião do bosque despertado, percebeu que até os lendários precisam ser potenciados. No entanto, não pode atrasar mais a fabricação da armadura ondeada de Vander, considerando suas características, poderá vendê-la a um bom preço. Embora haja um pequeno problema, Grid se incomoda com o olhar do careca e comenta que o chamará quando estiver pronta. Vander pode ir fazer suas tarefas. Enquanto isso, o emocionado jogador responde que quer ver o nascimento de sua grandiosa armadura e propõe rezar para ser de utilidade a Grid. Então, se ajoelha e reza para que seja lendária, e Grid sente quase tanta pressão como quando teve que forjar o escudo divino para casos. Então, se pergunta se no Vaticano estarão bem, pois não ouviu notícias sobre a eleição do novo Papa, e que a lança de Isabel ainda não foi selada, deve ser perigoso. Então, recebe uma ligação de sua irmã, pedindo que saia o mais rápido possível. Então, o protagonista envia uma mensagem a Vander informando que sairá, pois sua irmã o está chamando. O careca entra em cólera de novo e amaldiçoa Grid, mas um anúncio urgente de Jishuka interrompe seus pensamentos, ordenando reunir-se no local acordado imediatamente. Grid, por sua parte, fechou a sessão e saiu de sua cápsula, pois sua irmã o chamou tão insistentemente. Serri não o interrompeu mais enquanto jogava, depois que começou a obter renda estável. Então, deduz que é uma emergência e poderia ser um roubo. Dá um soco e grita a plenos pulmões: "Quem se atreve a tocar em minha irmã?" Yura responde impressionada com o quanto Grid ama sua irmã, e o protagonista não esperava encontrar a maga negra aqui.
Serri, por sua parte, adverte a jogadora para que não tente usar seu irmãozinho, se não quiser ser castigada por Deus. Grid toma assento e não entende por que o ambiente está tão tenso. Então, pergunta diretamente a Yura como é que sabe a localização de sua casa, sentindo que ela sabe demais sobre ele, murmurando com um tom intimidante. Yura percebe que o protagonista é diferente. Antes, nem sequer conseguia olhar nos olhos dela e era pouco sociável. Então, ela comenta diretamente que ele mudou, até mesmo sua aparência física melhorou. Grid pensa que, desde que sua situação econômica se estabilizou, ele tem cuidado de sua saúde e se exercitado. Me tornei tão impressionante. Que uma mulher como ela esteja interessada em mim, se pergunta o orgulhoso protagonista em sua mente. Grid fica corado e sua irmã está orgulhosa dele. Mas o protagonista rapidamente muda de assunto e pergunta o motivo de ela estar ali. Yura vai direto ao ponto e pede que ele participe de uma competição internacional como representante da Coreia. Grid não esperava essa proposta. A famosa jogadora explica que houve um pedido não oficial do governo coreano para formar um time com Yura no centro, a fim de que a Coreia possa ter bons resultados na competição. Ela revela que o torneio durará 4 dias a partir de 1º de maio. Grid não sabia que os jogadores de alto nível tinham contato com o governo. Yura continua dizendo que a reputação da Coreia como um dos melhores em videogames é agora uma história do passado, e o governo quer recuperar o poder competitivo da Coreia na indústria de videogames com os resultados que obtiverem na competição internacional de Satisfy. Mas sendo realistas, é difícil, já que nos meios de comunicação predomina a percepção de que os coreanos carecem de perseverança física em comparação com os países ocidentais. Grid entende a situação, mas não compreende por que o escolhem a ele quando há tantos outros jogadores coreanos. Yura responde que está segura de que Grid é o primeiro usuário a receber uma classe oculta épica e que ainda não foi revelado. Grid raciocina que Yura ainda pensa que ele é o primeiro usuário de classe épica, e conclui que deve ser porque saiu ileso de seu ataque mais poderoso. Embora Grid saiba que a primeira usuária de classe épica é, na verdade, efemina. Grid expõe que há 9 eventos no torneio internacional e uma pessoa pode participar de um máximo de 3 competições. Então, pergunta a Yura se ela não pode simplesmente ganhar 3 medalhas de ouro nesses eventos. Serri questiona se ela não está querendo utilizar seu irmão para algo ilegal. Caso seja algo legalizado, ela não vê problema. A jogadora agradece a Serri e explica a Grid que os 9 eventos do torneio são PVP, ataque ao chefe, atravessar o labirinto, fabricação, maratona de mascotes, assédio, destruição de objetivos, desembainhar a espada sagrada e busca do tesouro. Yura não será boa em ataque ao chefe, atravessar o labirinto, fabricação ou busca do tesouro. Além disso, a maratona de mascote será vantajosa para os usuários de Waiver, sem contar que não há nenhum usuário na Coreia que possua um Waiver. Murmura que tem confiança no assédio, mas o número de pessoas também é importante para esse tipo de batalhas, então é difícil para o time coreano aspirar a uma medalha, já que são inferiores em termos de poder. Então, vê uma nota sobre o chá, meu irmão não é um idiota, não o menospreze. Grid se perde na conversa. A famosa garota sente que a irmã de Grid não gosta muito dela e continua explicando que o PVP é o único evento que resta, e há pelo menos 7 pessoas que são melhores do que ela, então não será fácil. Grid argumenta que Yura é a 5ª no ranking unificado e não entende por que haveria 7 jogadores melhores do que ela. Pois nós sabemos que ela é a 8ª servente de Yata, então deveria ter algum tipo de poder especial. Yura justifica que o ranking unificado é apenas uma classificação oficial, mas existem rankings que estão no anonimato dentro do Satisfy, incluindo-os, haveria pelo menos 10 jogadores tão fortes ou mais do que ela. Entre os rankings conhecidos estão o primeiro lugar, Kraugel, o segundo lugar, Sival, o terceiro lugar, Chris, o sétimo lugar, Agnus, o oitavo lugar, Uran, o 11º lugar, Vondre, e o 15º lugar estava Al. Yura considera que, em termos de poder, esses 7 jogadores são mais fortes do que ela. Grid compreende que Agnus pode superá-la devido a possuir uma classe épica, mas não sabia que abaixo do 8º lugar poderia haver pessoas tão poderosas. A jogadora compartilha que seus níveis são inferiores aos deles, mas cada um deles tem um poder físico monstruoso.
embora realmente nenhum deles possa se comparar a Kraugel. Kraugel é um gênio não apenas no conhecimento e uso adequado de habilidades, análise de padrões e fraquezas, mas também tem uma percepção do fluxo de batalha, eficiência em seus ataques, táticas de combate, entre muitas outras habilidades. Ele é um genial a tal ponto que não há formas suficientes de elogiá-lo. Yura pensa que seu talento excede dentro do jogo, contando com tantos jogadores poderosos. Grid raciocina que Yura parece ser inútil no torneio. Independentemente do poder do primeiro lugar, Grid está convencido de que Yura não poderá dizer isso de novo quando vir o poder de sua arma, fracasso. Yura comenta que o governo prometeu grandes incentivos se obtiver uma medalha. É uma situação difícil, mas como um usuário de classe épica, por favor, mostre do que é capaz, seguiu insistindo o protagonista. Uma das regras do torneio é revelar a identidade, e Grid pensa que seria problemático se descobrissem que ele é o usuário da classe lendária. Mas Yura está pedindo desesperadamente, e Grid adoraria ajudar se houvesse uma forma de evitar se expor. Então, Grid aceita participar da competição de maratona de animais de estimação, já que seu animal de estimação é uma coisa não viva. Mas tem vontade própria e saúde infinita, com o bônus de que segue suas ordens. Yura não esperava que Grid aceitasse e agradece a ajuda. Embora nunca tenha ouvido falar de um animal de estimação não vivo, exceto por um golem de primeira categoria feito por um grande mago, o protagonista responde que é semelhante e de qualquer forma serão animais de estimação lutando para chegar até o final. Então, se isso é tudo, ele concorda em participar, mas está convencido de que irá ganhar. Mas tem uma condição: não quer expor sua identidade. Fingirá que meu animal de estimação é seu animal de estimação, mas o incentivo será meu, diz a Yura, oferecendo-lhe uma medalha de ouro. A jogadora aceita, embora seja difícil de acreditar para ela, pois nunca ouviu falar de nenhum animal de estimação semelhante. De qualquer forma, está satisfeita por ter convencido Grid, já que Yura não parecia confiar totalmente nele. O protagonista pede a ela que vá para casa e se conecte o mais rápido possível para mostrar seu animal de estimação. No entanto, Yura recomenda que ele faça login mais tarde e pergunta a Grid se ele se lembra quando na reunião prometeu pagar a dívida. Grid lembra que Yura prometeu nunca matá-lo em batalha, apesar de o protagonista ser alvo da igreja de Yata. Yura explica que se passaram 40 minutos desde que fechou a sessão em Satisfy, o que seria cerca de 2 horas no jogo. Comenta que, a essa altura, a cidade de Byron deve estar um caos. Vander pergunta a capitão o que diabos é aquele buraco sobre o santuário do castelo. Jishuka aperta os dentes, incrédula. É uma terra pequena e patética, muito lamentável até mesmo para colocar um pé nela. Malak foi derrotado por esses mortais inúteis, murmurava uma voz tenebrosa. Então as silhuetas de Balak, o quinto servo da igreja de Yatan, e Neberius, o quarto servo da igreja de Yatan, se apresentam. Grid pergunta a Yura se ele veio justo no momento em que a igreja de Yatan planejava atacar, ao que Yura responde que o poder da igreja de Yatan enfraqueceu, mas atualmente não há nenhum grupo em Satisfy que possa deter a igreja de Yatan. Comenta que era a única maneira de salvar seu salvador de uma derrota inevitável. Pede a Grid que entenda. Jishuka, por sua vez, ordena a seu exército que se prepare para se defender em Byron. Grid pensa que Yura fez algo desnecessário, pois não há maneira de um ferreiro como ele se envolver em um conflito de guilda. Dedé que os que estão atacando são o quarto e quinto servo, pergunta a garota se eles têm o poder de conceder a bênção do deus Yatan, ao que Yura responde que apenas o primeiro servo pode conceder a bênção do deus, mas solicitar uma audiência para recebê-la é algo difícil, mesmo para ela. De qualquer forma, por que você quer uma bênção quando está contra a igreja de Yatan? Questiona ao protagonista. Você é muito incompetente e ao mesmo tempo muito curiosa, responde o protagonista, encerrando a conversa e pedindo que ela se retire. Com várias áreas de caça e eventos que ocorreram graças ao casamento da dama Irene e com compromisso e proteção da guilda Sedaka, a cidade de Byron estava emergindo como uma cidade próspera, com mais de 2.000 habitantes, incluindo os NPC. No entanto, isso foi antes de o teletransporte em massa aparecer sobre o castelo de Byron e a invasão da igreja de Yatan começar. Os habitantes e jogadores estão fugindo, fechando a sessão.
Havia 1000 soldados da igreja de Yatan de nível 160 ou superior, que superavam o nível médio do usuário. O fogo infernal queima tudo sempre que alguém usa magia negra e névoa venenosa. A guilda Sedaka nota que a igreja de Yatan está massacrando os NPC e usuários que estão evacuando pela porta norte. A maga calcula cerca de 1000 crentes inimigos. Lá ela grita que a única forma de ajuda que tem é dos muros internos do castelo, enquanto a maga nota que estão completamente cercados e que uma centena de crentes superiores ao nível 200 entrou no jardim do castelo. A maga pensa que o orbe que obteve na última incursão é poderoso, mas há muitos inimigos. Ela não tem certeza se pode detê-los ao mesmo tempo que ajuda a evacuar civis. Então, Cenis vê que os crentes estão perseguindo até as crianças e não pode ajudá-los porque suas habilidades estão em tempo de recarga. Mas o mestre besta Tum massacra os crentes que entraram em seu território. Os soldados de Yatan usam correntes mágicas para restringir Tum, mas o artista marcial começa a crescer penas e amaldiçoa os inimigos. Então se transforma no Senhor dos Céus e acaba com eles. Tum é tão rápido que os magos de Yatan não conseguem atingi-lo com seus feitiços. Ele desce em grande velocidade e se transforma no Rei das Bestas para massacrar os invasores. Lá ela não se distrai vendo o combate de Tum e a maga alerta sobre os crentes que vieram por trás, mas os magos negros são fulminados em um instante. Era faqueira e ela agradece ao assassino. Então, uma forte explosão na porta principal do castelo chama a atenção de todos. Uma voz familiar pede a Cenis e a maga que protejam os civis da cidade, pois ele defenderá este lugar. Pessoal, decidi que trarei episódios desse manual todos os dias até acabar. Fiquem felizes, pois temos mais umas 10 horas de história pela frente. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.